E pelo jeito as negociações de paz já começou entre Estados Unidos e Rússia e Zelensky foi deixado de lado. Pelo menos essas são as informações que vêm chegando, tanto do próprio Trump, que deixou claro nas entrelinhas sexta-feira, tá? O que Trump tem feito? Tem feito uma série de assinaturas, de expediente, e nesse intervalo de um expediente e outro e tudo mais, ele tem recepcionado os jornalistas. E enquanto ele vai despachando, vai resolvendo algumas questões, né, relacionadas à assinatura e tudo mais, os repórteres vão fazendo algumas perguntas a ele e ele vai sendo quase monossilábico. Sim, não, vai ser assim, vai ser daquela forma, não posso responder. Ele tem feito isso desde que, pelo jeito, gostou, né? Desde o dia 21, quando fez a primeira vez nesse formato, e de lá para cá ele vem repetindo. E aí, numa dessas falas, ele deixou bem claro que o governo americano já tinha iniciado uma conversa, né, bilateral entre Estados Unidos e Rússia. Teve um momento em que ele foi perguntado por um repórter e perguntou sobre Zelensky. E a Ucrânia participou? Ele foi e disse: não posso responder sobre isso. Sempre que é algo negativo e ele não quer responder exatamente, ele prefere dizer: não vou responder sobre isso, ou então não quero responder. Mas aí, Associated Press tem noticiado, Reuters, o próprio Kyiv Post, que é de onde eu estou tirando esse contexto, esse resumo aqui das matérias, né? Trazendo a mesma informação, os principais jornais, desde, desde sábado, na realidade, vem trazendo sobre isso, mas veio à tona mais forte, agora nesta segunda-feira, esse tema, tá? E aí, continuando aqui, pegando até alguns ganchos da matéria, o presidente Donald Trump disse sexta-feira, né, que membros de seu governo já estão conversando com autoridades russas sobre o fim da guerra da Ucrânia. A primeira vez que o novo presidente confirmou ter discutido a guerra com o Kremlin. Ele não revelou quem dentro da administração participou das discussões, do que Trump chamou de muito sérias, né? E enfim, aí nós falaremos e acho que faremos algo que seja significativo, disse Trump no Salão Oval para a Associated Press. Queremos acabar com essa guerra. Essa guerra não teria começado se eu fosse presidente, né? Inclusive o próprio Putin já tinha dito mais ou menos isso. Realmente, eu acho que ele tiraram a presidência dele da última vez e se ele tivesse como presidente, talvez realmente não tivesse esse conflito, né? Isso Putin falando numa outra entrevista que também deu o que falar, né? Putin andou falando. Depois eu vou ver se eu separo um vídeo e trago uma matéria à parte só para tratarmos do que ele falou lá, porque são muitos pontos, né? Mas, mas enfim, então continuando, se não fizermos um acordo e logo, não tenho outra escolha a não ser colocar altos níveis de impostos, tarifas e sanções em qualquer coisa que seja vendida pela Rússia aos Estados Unidos. Ele acrescentou que a Rússia poderia escolher o caminho fácil ou o caminho difícil. Trump está muito taxa, 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 mas em bastidores há outros tipos de negociações ocorrendo, tá? E assim, você deve saber muito bem, já deve ter conhecido Trump do primeiro mandato dele, de lá para cá ele amadureceu a equipe em alguns conceitos, em alguns pontos interessantes, tem se mostrado diferente em algumas ações, mais incisivo, né? E assim, mas ele é aquele tipo que gosta de falar muito, negociar, né? Fazer um barulho na hora da negociação. Então tudo isso tá incluso nesse pacote de certa forma, tá? Mas o fato é que então Trump deixando claro que Zelensky aparentemente está fora aqui. Teve uma hora que ele foi perguntado, não sei se foi aqui nessa matéria, nesse resumo aqui de matéria, ou se foi enfim, no original, né, do Associated Press, em que é perguntado sobre Putin, se ele tinha conversado sobre Putin, e aí foi que ele respondeu: prefiro não responder sobre isso. Então dá a entender que talvez até já tenha ocorrido algum papo, algum telefonema não oficial entre eles, alguma conversa, né, sobre
Ucrânia e alguns outros temas relacionados a comércio, tecnologia, petróleo, enfim. Tem tudo isso está envolvido nesse pacote, tá? O que mais nós temos importante? Dentro do mapa, aproveitar aqui, dentro do mapa do que ocorreu nas últimas horas, tá? Teve um ataque russo a Astrakhan. Lembrando que Astrakhan, quando teve aquele ataque do Oreshnik, teve levantamento, eu não lembro se foi daqui dessa base em Astrakhan que o avião com o Oreshnik saiu, enfim, alguma coisa relacionada ao lançamento, teve presente aqui nessa região. Apesar de que o bombardeio foi em uma outra localidade, tá? Foi exatamente um ataque de drones, mais uma vez, a essa refinaria da Lukoil, né? Fez um certo estrago, como tem ocorrido. Tá aqui uma sequência de imagens do frame, né, do vídeo, exatamente para poder. Eu não posso publicar o vídeo, questão de direitos autorais, mas aí, ou direitos autorais, ou no caso, cair na malha do YouTube, né, como conteúdo, enfim, não permitido. E aí, continuando aqui, então teve esse ataque, tá? Outro ataque aqui na região nas últimas horas foi aqui em Volgogrado, também causou incêndio, também questões relacionadas a petróleo, tá? Para deixar bem claro a questão de petróleo, teve até um pouco antes do ataque restrições de voo impostas no aeroporto de Volgogrado. Teve um outro caso aqui que foi antes, né? Pela madrugada, no caso já domingo ainda, em que teve a presença, a defesa antiaérea de Taganrog funcionou. Eu não sei se estava com o objetivo de ir a Rostov e eles interceptaram no caminho. Os russos só informaram, tanto russos como ucranianos, que houve interceptação russa aqui, tá? Não entendi também o porquê os russos não têm conseguido fazer esse trabalho de interceptação em outros locais. Eu já tinha até comentado já aqui sobre isso, né? O que mais que nós temos de importante e relevante? E aí vamos dar uma passada geral aqui, antes de mostrar o front mesmo, o mapa em si, com algumas questões. O Standard Today hoje, né, comentou o seguinte, menos de 1.000, lembrando que o Standard Today é ucraniano, tá? É um site ucraniano. Você pode escolher entre o russo e o ucraniano na hora de... A maioria dos sites ucranianos tem esse fator, né? Já depende da população. E aí ele comenta o seguinte, ó, menos de 1.000 pessoas se voluntariaram para forças ucranianas em janeiro, por meio do sistema de recrutamento. E isso, apesar do número de solicitações recebidas ter sido quase o dobro do normal. Em janeiro de 25, 5.381 pessoas se inscreveram nos centros, o que é quase 80% a mais do que a média mensal do ano passado. Durante janeiro, o número de candidatos que iniciaram o processo de ingresso no Exército aumentou em 955 pessoas e chegou a 8.109, diz relatório. Vale ressaltar que em 15 de janeiro, a diretoria principal da área de inteligência, né, comentou que a Rússia está recrutando aproximadamente o mesmo número de voluntários, 1.000 a 1.100 pessoas diariamente. Então, no caso, não é a mesma quantidade. Tem mantido a mesma quantidade, não, porque a questão da tradução é complicado, né? Fica até confuso o texto, mas só para deixar claro, a mesma quantidade, os russos a mesma quantidade, não dos ucranianos, a mesma quantidade deles. Os russos têm mantido a mesma quantidade de recrutamento, né? Só para deixar claro a questão do texto, quando vai traduzir do russo ou do ucraniano para o português, principalmente na tradução aqui do navegador, aí sai uns erros de concordância, umas coisas truncadas que não fazem sentido, como eu sempre gosto de comentar. E olha que eu já tinha lido, mesmo assim, quando fui reler agora, gerou uma leve confusão, mas faz parte. Mas continuando aqui, antes de mostrar o mapa, teve queda de energia de áreas em emergência, né? Foram aplicadas essa manhã, no caso,
ou mais cedo, a madrugada aqui pra gente. Kharkiv, Sumi, Donetsk, né, e alguns pedacinhos ainda que tem, que ainda está com de poderio dos ucranianos, né? Poltava, Zaporizhia, Kirovogrado, Dnipropetrovsk, parcialmente, Cherkasy e Kiev. Então, a quantidade foi considerável dessa vez. O motivo é o bombardeio de instalações de geração de energia, né, e danos à rede de sistema de transmissão. Então, tá aí mais um ataque. Teve o caso da Geórgia, talvez até depois eu traga mais detalhes, eu vou dar uma apurada sobre essa notícia. Eu não apurei o suficiente ainda, mas basicamente é que nesse informe aqui, o primeiro-ministro da Geórgia comenta que teve um dado momento na guerra, tá? Ele não deixou claro também quem exatamente, que provavelmente foram os ucranianos, mas quem da Ucrânia e coisas do tipo, ou se foi alguém da OTAN, não tá claro, tá? Já que a Geórgia é um daqueles países que tem um pé na Europa e um na Ásia, tá? Assim como Turquia, como Rússia mesmo, tá? É aquele país que é considerado europeu e asiático e tem, enfim, uma boa comunicação dos dois lados. E o fato é que a Geórgia recebeu um convite na época para abrir um segundo fronte, na época dizendo o seguinte: ó, a Ucrânia está ganhando a guerra e vocês não devem perder essa oportunidade. Tá? E aí, evidentemente, ele comenta que não aceitou e que no final das contas, para ele, foi feito, para a Geórgia como um todo, foi feita a melhor escolha e tudo mais. Ele enfatizou. Eu vou procurar de onde é que foi tirada essa matéria. O Strana Today não cita exatamente de onde foi. Ah, veio do Telegram, sim, mas de onde? O Telegram tirou de onde? O pessoal do Telegram, né? Então depois eu vou pesquisar com mais calma e pode ser que eu traga uma matéria específica só sobre isso, tá? Se eu encontrar mais novidades. Se eu encontrar, eu trago aqui, tá bom? E aí teve o caso de Astrakhan e vamos para o mapa aqui, né? Que tinha saído mais cedo, que talvez viesse para essa região mais do Cáucaso, para cá, que na realidade foi para Astrakhan, o bombardeio. Teve bombardeio, então, russo na região de Kherson. Quase agora foi confirmada essa informação. Aqui nessa outra região, que é ao sul de Zaporizhia, né? Aqui também, próximo à Velika Novozilka. Esses tipos de bombardeios que ocorrem, a maioria deles, tá? No caso aqui, a de Kherson, não sei exatamente visando que tipo de infraestrutura, talvez infraestrutura de guerra para, né, interferir com a defesa. Esse outro ataque aqui dá-se a entender também que é de infraestrutura, porque está vizinho do fronte, tá? Então talvez seja infraestrutura de guerra. Porque tem dois ataques normalmente, dois ou três tipos de ataques que ocorrem, né? Existe aquele ataque que é para acabar mesmo alguma questão logística de defesa e coisas do tipo, ou de ataque. Existe logística em si, né, de guardar armamento, soldados e coisas do tipo, né, ou blindados. E tem aquele que tem a ver com infraestrutura civil, energia elétrica, gás, água potável, coisas desse tipo. Aqui, por exemplo, também esses ataques, essa sequência provavelmente tem a ver com o fronte, tá? Como ocorreu aqui, isso foi feito pela aviação russa. Também não detalham que tipo de equipamento foi utilizado nesses ataques. Aqui, no caso, teve como alvo tanto ataque aqui ao sul-sudeste, como também nessa parte mais ao norte, nordeste aqui, próximo, noroeste no caso, aqui próximo a Kharkiv, na fronteira, teve bombardeio russo, tá? E bem mais ao norte, dentro do Oblast ainda de Sumi, também mais um ataque aqui. Os russos vêm fazendo uma série de ataques nessa região mais ao norte. Tá muito estranho, não sei o que é que tá rolando aqui, se tem a ver com alguma questão de algum tipo de ajuda, porque é um dos lugares mais próximos relativamente de Kiev, né? Não sei o que é que tem rolado aqui, se é infraestrutura para Kiev, tá? De energia elétrica, de gás, se é alguma infraestrutura para um possível ataque rumo a Briansk, tá? Estão querendo abrir um outro fronte. Esse papo é antigo,
de que teve um tempo desse, um pouco antes do ataque, desse último ataque que ocorreu, que os russos conseguiram conter, né? Tinha um papo que poderia ser tanto em Briansk como rumo a Belgorod, esse ataque. Então os russos vêm fazendo muitos bombardeios aqui, muito estranho esse tipo de bombardeio, tá? Um fato, esse míssil que está aqui, né, indicando o míssil, eu já trouxe ontem, na realidade foi um propulsor que caiu, então os russos estavam fazendo um grande ataque e deve ter ocorrido algum dano nesse propulsor e cair, né? Só preferiram soltar no caminho, né? Desativar ele, mas ele não chegou a explodir, né? Só fez cair o propulsor mesmo, não teve algo mais, enfim. No fronte, não tem tanta diferença aqui ocorrendo em Velika Novozilka, nessa região. Os russos estão se preparando, dá a entender que estão acumulando tropas para avançar, tá? Para avançar nesse sentido aqui, ó. Cadê o... Dá a entender a partir daqui. Opa, peraí, ficou feio. Já não é bonito. A partir daqui, vim para Novozilka, né? Estão preparando ataques aqui para Novozilka. E dá a entender que vão fazer esse movimento aqui, tá? O pessoal que está aqui nesse setor dá a entender que é o Novozilka, é o trampolim para fazer esse movimento, depois fazer esse movimento aqui para fechar esse movimento que está sendo feito, né? Aqui, então tem esse movimento duplo que dá a entender que os russos estão se preparando para fazer, tá? O tipo de avanço que os russos vão fazer aqui, o tipo de preocupação que eles vão ter aqui, depende muito, no final das contas, daquele objetivo que eu já trouxe várias vezes, por onde é que os russos vão avançar, né? Se vão avançar para cá ou não, ou se só estão conquistando área nesse setor, tá? Vão preencher esse setor aqui, mas não irão para Zaporizhia, por exemplo, e vão focar para Dnipro, tá? Vamos ver exatamente qual é o objetivo em si russo quanto a isso. Esse ataque, essa explosão, foi um escritório de alistamento em Pavlorad, mas foi quase 24 horas atrás que ocorreu esse ataque, tá bom? Aqui em Kurakov, continua grande ataque aqui. Andrivka, deixa eu abrir no outro mapa aqui, no Deep State. Dá para mostrar um pouquinho mais realista quanto à questão da posição das tropas, tá? Aqui, ó. O objetivo ainda, basicamente, é uma região bem travada, como se os russos tivessem meio que deixado a banho-maria, um ritmo bem lento, tá? Inclusive saiu até, eu trouxe ontem um vídeo falando sobre a quantidade de área, né, que os russos avançaram, e foi um pouco mais de 300 quilômetros. É muito em relação ao janeiro do outro ano, mas em relação ao ritmo que vinha, caiu bastante, evidentemente, neve. Tem áreas que estão derretendo neve, está formando lama. Estamos chegando numa fase bem chata de avanço, tá, pessoal? É possível, então, que comecemos a ouvir muito papo de bombardeio russo e pouco avanço ucraniano, melhor dizendo, pouco avanço russo em meio a tudo isso. E zero avanço ucraniano, evidentemente. Por quê? Porque é uma transição de terreno, é uma transição de clima, tá? Onde o gelo, onde estava mais, onde tinha uma formação de gelo, vai começar cada vez a ter lama, chuva, né? Tá? Vai começar essa transição de saindo do inverno. Então o solo vai ficar muito encharcado, os ursos não vão ter o apoio, então, de motorizados e mecanizados, talvez mecanizado em alguns pontos, mas é mais para retaguarda. Então vai ter uma lentidão sim de avanço, tá? Então é provável que escutemos muito uma questão mais do tipo, nada novo no front, é igual o filme lá, nada de novo no front, mas com mudanças relacionadas a bombardeio e coisa do tipo. Isso já tinha ocorrido agora. Em Velika Novozilka era o local onde tinha maior intensidade, junto com Toretsky e Chasiv Yar. Como essas regiões praticamente já estão dominadas pelos russos, então eles não estão com tanta pressa para avançar, tá? Então é provável que esteja ocorrendo, isso imagens de satélites eu estava vendo, né, do lado russo, vi matérias russas, dando a entender que estavam preparando para acúmulo, tá, de tropas, e
é aquilo, vão continuar tendo esses bombardeios, os ucranianos vão continuar a bombardear infraestrutura de petróleo russo, e também esse stand-by um pouco mais lento pode ter muito a ver com o que está acontecendo no papo com a Casa Branca. Como os russos iniciaram um papo com a Casa Branca, tá? É possível que Kremlin e Washington, nesse papo que tem ocorrido, faz parte da negociação essa redução no ritmo, tá? Ó, vamos com calma, vamos esperar aqui, porque assim, a questão todinha... Imagina só, tá em processo de negociação, daqui a pouco, de repente, os russos pesam só um pouco mais a mão. Aí o que que acontece? Olha, tá vendo? A gente tinha feito um acordo para vocês maneirarem, apertou a mão, né? Acelerou. E aí, para não ter que acelerar, os russos podem. Eu não sei, eu estou supondo aqui, eu estou na conjectura, tá? Isso, como toda a imprensa, no modo geral, está na conjectura agora desse papo que está ocorrendo entre americanos e russos, o que de fato está ocorrendo, o que está sendo negociado desses bastidores. Não vamos saber só uma porcentagem de tudo isso. Tudo de fato, só as lideranças é que sabem de fato o que é que está rolando. Não mais do que isso, por mais que se vaze depois informações, que chega a público uma coisa, você sabe muito bem que nem sempre é aquilo que está sendo dito, né? Mas basicamente é isso. Valeu, grande abraço.